Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e nesse episódio eu converso com Thiago Balen, um escalador gaúcho proveniente da cidade de Caxias do Sul e que nos anos 90 e 2000 começou a mandar vias de extrema dificuldade e vias lendárias até hoje. Thiago continua trabalhando como route setter e abrindo fanaticamente novos setores na região da Serra Gaúcha. Ô, Thiago, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia no On The Rocks. É um prazer estar recebendo um amigo de tanto tempo. Você é um cara que eu respeito muito, é uma referência no Rio Grande do Sul, estado do meu pai. Thiago, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia no On The Rocks. Beleza, Eliseu. Eu que agradeço aí, realmente também já é alguns anos aí que a gente convive aí, se encontra, escala, troca ideia e acompanha a escalada, né, e a evolução e o passar dos anos e com certeza agradeço, eu sou grato pelo convite aí. Pô, velho, a gente que agradece, porque eu tenho certeza que você tem uma história bem bacana do que acontece no sul do Brasil, Thiago. E, pô, gostaria que a gente começasse, meu velho, para quem não te conhece, você explicando como que você começou a escalar, como que era o cenário em Caxias na época. Vamos começar por isso, Thiago? Beleza. Bom, eu comecei realmente novo assim a escalar, né? Então, tipo, eu tinha uns 15 anos, 15 para 16. E realmente essa época em Caxias, né, era fim ali 97, 96, 97, essa época o esporte era pouquíssimo, né, divulgado e conhecido, então eram poucas pessoas que escalavam, então já partia dessa dificuldade, né, era difícil conhecer pessoas que escalavam para poder ter acesso aos setores e às informações e curso. Não existia, né, quem naquela época não existia quem dava curso em Caxias, então mas eu tinha muita vontade, então através do movimento escoteiro, primeiro eu conheci algumas pessoas que escalavam e fui incomodando para que me levassem junto, para que enfim, né, que eu pudesse ter acesso a isso. E logo eu conheci o Gimão, foi uma pessoa fundamental nesse processo para mim aí lá atrás, que era um escalador esportivo e na época já se dedicava, já tinha muro, já treinava e me adotou, né, naquela época assim dessa forma, digamos, e me convidou para treinar junto no muro dele e me ensinou muita coisa. Então ali que começou, né? E enfim, e realmente era complicado assim, são a gruta, por exemplo, que se tornou uma referência de setor, um setor, um dos principais setores do Rio Grande do Sul até hoje e do Brasil também, eu considero, né, ainda mais de vias difíceis. Na época tinha cerca de, se fizer uma conta rápida aqui, mas não chega a 10 vias, né? E era isso, né? De repente era um sexto, dois sétimos, mais três oitavos e já um nono e assim, né? Era pouco. Realmente, para fazer um trabalho de base era difícil, né? De escalar, por exemplo, vou escalar um monte de sétimo grau, depois eu vou tentar um oitavo grau. Não tinha muito isso. Realmente, tentava uma via e já ia para a próxima, que era consideravelmente mais difícil, né? Foi isso, mais ou menos andou por dessa forma até o início dos anos, até o fim dos anos 90. Aí eu comecei a viajar, conheci pessoas do Paraná, que o esporte já era um pouco aqui, já digo aqui porque eu estou em Curitiba no momento, já era mais difundido e aí comecei, eu desde cedo, de 3, 4 anos de escalada, ou 3, eu já comecei a viajar muito pelo Brasil e isso ampliou muito os meus horizontes e eu consegui também levar coisas para o Rio Grande do Sul que eu via fora do meu estado, nas outras partes do Brasil, que já aparentemente que já estavam mais evoluídos, já formas de treino, como eram os muros de escalada, os setores, vias, a visão da escalada. Então, isso ajudou bastante assim na minha evolução, já viajar desde cedo, sabe? Thiago, no Paraná, eu acho que é o último estado para baixo que tem teve um montanhismo organizado na forma de clubes, né? Eu acho que, quer dizer,
pelo que eu tenho de informação, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, foi muito baseado em amigos, né? A troca de informação. Era assim na Serra Gaúcha, nessa época? Sim, com certeza, com certeza. Até existiam as associações, né? Tem a Associação Caxiense de Montanhismo, que na época também era formada por um grupo de amigos, né? Meia dúzia ali, mas que realmente tinha tem até hoje, né? Mas naquela época também tinha uma função de organizar, pelo menos, saber dos setores, tinha reunião ali semanal, mensal, quinzenal, enfim, não me lembro, mas tinha uma certa frequência, e esse pessoal era ativo. Então, dessa forma, acabava que funcionava um pouco, mas não passava realmente de uma reunião de amigos, como tu falou, porque eram poucas pessoas, né? Era, com certeza era dessa forma, com certeza bem diferente do cenário do Paraná, do cenário do Rio de Janeiro, de São Paulo também, né? Essa época, final dos anos 80, início dos anos 90, houve uma mudança de mentalidade da galera, né? Principalmente quando se refere à escalada esportiva. O pessoal começou a treinar mais. Essa onda chegou quando no Rio Grande do Sul? Você fez parte dessa chegada ou ela já existia quando você começou a escalar? Ela existia já, mas com poucos atletas ou escaladores, tipo um representante na Serra era o Gimão, né? Participava de campeonatos, já tinha ganho campeonato, já tinha participado de campeonato brasileiro. Então ele era uma pessoa naquela época que já estava inserido nisso, fortemente nisso, treinava toda semana, enfim, tinha sua metodologia. E, e em Porto Alegre, por exemplo, já tinha um outro cenário onde tinha o Guile, tinha o Leozinho, que era irmão do Guile, o Duca, um pessoal que também já tinha viajado para a Europa em meados dos anos 90, então já tinha visto o que acontecia na Espanha. Então esse pessoal trazia essa vanguarda já da escalada esportiva da época, sabe? Mas eu demorei um pouco para ter contato com o pessoal de Porto Alegre, demorei um pouco. Então o que tinha era o Gimão ali de acesso, né, para mim no início, naquele momento. E e realmente, porque é que hoje falar parece estranho, mas é que a informação não andava do jeito que anda hoje, né? Hoje imagina, a gente está aí em São Bento, eu estou aqui, nós estamos conversando, gravando um vídeo. Cara, não tinha internet, então tu não via o que as pessoas estavam fazendo, tu não via vídeo de pessoas escalando, tentando tal via ou outra via, o que fulano estava fazendo ou deixando de fazer. Para te ter acesso a isso, tu tinha que conhecer alguém que conhecia aquela pessoa, te apresentar, e aí andava muito mais lento, né? Então, essa é uma diferença que hoje, para quem convive só nessa realidade, acha até meio estranho, né? Mas era isso, era um processo bem mais lento, né? De troca de informações e conhecimento, enfim, né? Eu estava conversando com o Pita e ele estava me dizendo que no Rio de Janeiro a escalada esportiva foi difícil de desenvolver por conta que realmente o Rio de Janeiro está cheio de parede, mas para a prática da escalada esportiva foi aparecer Campo Escola 2000, Barrinha, isso anos final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Tá cheio de pedra no Rio, mas não tem essa característica de parede negativa, com a garra bacana e tal. Por outro lado, vocês na Serra Gaúcha estão muito bem servidos, porque o que tem é negativo, agarra, basalto, uma rocha excelente para escalar, bomber. O que isso te ajudou ter nascido aí para pegar esse gosto da escalada esportiva e tá chegando no alto grau de dificuldade que você chegou, Thiago? Realmente, né? Tem a formação das falésias, né, tanto que a gruta, né? Se chama gruta porque, obviamente, é uma caverna, né? E a formação do basalto ela propicia também as agarras, então viabiliza a abertura de vias. E isso com certeza isso já me trouxe para uma realidade atual da época, que eram os negativos, né? Diferente do que a gente encontrava no Rio, por exemplo, que as vias duras eram na época, tipo, acho que fim dos anos 90 já tinha o Campo Escola 2000, mas início dos 90 era a Pedra do Urubu, por exemplo, né, que
era agarras pequenas, paredes verticais e, enfim, era uma outra forma de escalar, né? Uma outra técnica e tudo. E com certeza a falta dos negativos, eu ter familiarizado desde o início com os negativos, me ajudou bastante. E me motivou bastante. É que eu me motivei muito com essa ideia, esse jogo da escalada esportiva, que é tentar algo difícil, algo que desafia, né? Então, tu entra, tenta, cai, e aí cria uma estratégia e tipo e fica com aquilo intrigado, e não, mas eu vou conseguir, para mim conseguir eu preciso treinar, então o que eu tenho que treinar? Eu vou treinar, e aí voltar lá para a via, vou tentar de novo. Então esse jogo de tentar, de aceitar esse desafio, não sou é possível, eu consigo fazer e me preparar para isso e ir lá encadenar, isso desde o início me fascinou muito. Então isso foi talvez a coisa que mais me motivou, né, e fez eu me dedicar à escalada esportiva, esse gosto por esse desafio de conseguir me superar, de conseguir fazer algo que eu sei que é difícil, que me custa, mas mesmo assim é isso, na verdade é isso que me motiva. Quanto mais me custa, e aí eu digo, não, mas eu vou conseguir, seja treinar o que for preciso para isso. Então, além das características da formação rochosa de lá, também essa ideia essa essência da escalada esportiva, né, que foi muito bem passada pelo Gimão num primeiro momento. Né? Tiago, nós tivemos duas oportunidades que nós nos encontramos em Caçapava do Sul. Uma delas, você estava com Guile, o Mandar Octagon. E numa outra, eu te filmei na Rosa Tatuada. Pô, 2 vias de 10º grau, não é isso? Isso. A Octagon acabou sendo decotada para 9C. Quando a gente mandou, a gente achou na época ali que era realmente um 10A e depois, com mais ascensões, acabamos decotando para 9C. E a Rosa Tatuada, sim, ainda permanece como um 10B duro até, é considerado duro, assim. Ele tem algumas peculiaridades, né? Ela tem dedos pequenos, então para quem já tem os dedos muito grossos, ela já dá uma dificuldade nesse sentido. E enfim, mas é uma via muito muito bacana, dura, também um 10B duro. Na posição de ter durante muito tempo documentado a galera escalando, aí teve aquela série de vídeos que a gente fez, que foi o Lobotomia. Foram três séries. Pô, acabei acompanhando assim como você, o Guile, fui no Rio, Helmut e tal. Cara, o que me deixou realmente impressionado, no caso da Rosa, quando eu fui para te filmar, foi que era uma via, para quem não conhece a região de Caçapava, é uma rocha bem ruim, conglomerado. Fazer força naquilo ali, você sem saber se aquelas pedrinhas, num conglomerado de arenito, vai sair, mais do que você cair, vai você se machucar, né, velho? Porque, pô, é bem fácil você estourar ali um tendão, uma polia, num negócio que quebra a hora que você está fazendo máximo força. Pô, é uma escalada de muita cabeça também, né, Thiago? Qual que é a particularidade de escalar no conglomerado gaúcho? Diferente de outros lugares, você já escalou em conglomerado em outros lugares, mas pô, o gaúcho é diferente, né? É diferente, e é realmente isso que tu falou. E a questão até de um dos fatores de a gente ter, na época, graduado a Octagon como 10A, é muito dessa sensação de que tu não consegue escalar tranquilo, porque ou pelo menos demora mais que normal para conseguir. Justamente por isso, tu fica tenso, achando que a qualquer momento a garra que tu está segurando vai estourar, entende? Na tua cara. E uma coisa é tu cair bombado, outra coisa é tu cair totalmente despreparado porque a garra estourou na tua mão ou no teu pé, né? Enfim, né? Então, essa questão, essa peculiaridade do conglomerado gaúcho, ali de Caçapava e Bagé, ela pega no psicológico. E eu sinto assim, quando eu vou para lá tentar alguma coisa, o primeiro dia ele é meio que de adaptação, né? de confiar, né? Então tu entra na via meio com medo ali, dá aquela apertada meio sem querer dar, meio disfarçando, e quando tu vê que ela vai ficar,
aí tu começa a colocar para jogo, realmente tentar de verdade, né? Botar para jogo, apertar, enfim, e às vezes estoura, né? E às vezes estoura, mas eu, graças a Deus, por conta disso, nunca me machuquei, mas é uma sensação desconfortável. E ela exige uma adaptaçãozinha de psicológico nesse sentido, sem dúvida. Teve uma história bem marcante no meio da escalada esportiva, que é a Expedição Gaúcha para o Rio de Janeiro, né? Foram para lá, foi você e o Guilherme, passaram a régua, não foi? Foi. Na época, foi o vídeo que a gente fez foi em 2001. Foi em 2001. Janeiro, a gente ficou lá durante o mês de janeiro, janeiro e fevereiro de 2001 ali. A gente, na época, as duas vias mais difíceis do Brasil eram a Coquetel, né, DC, e a Mr. Bill, na época, encadenada na época só pelo Dioguinho, que era 11A, dava a proposta de 11A. E nós, eu já tinha feito a Coquetel, na época que eu tinha morado no Rio em 2000, e o Guilherme, a gente conversando, ele, vamos fazer um projeto. A gente foi um pouco inspirado tinha um vídeo na época do Legrand, do François Legrand e do Jirayama, que se chamava The Professionals, que eles iam para os Estados Unidos tentar as vias mais duras dos Estados Unidos, e era muito bacana porque ali pelo menos para mim, foi um dos momentos que eu vi a parte da frustração também, né, da escalada, não só, normalmente o filme registra, né, o êxito, né, a vitória, o cara encadenando, o cara mandando, aquela coisa e tal. Mas, para chegar ali, velho, tem aquela parte de várias vezes que tu não manda, que tu é obrigado a abandonar o projeto, enfim, e que tu viaja para tentar algo e não consegue. E esse lado, às vezes, não é muito, né, acaba que não é registrado ou mostrado, enfim. E só que todo escalador passa por isso. E aí ver os caras na época que eram, né, as máquinas e referências, tipo o Legrand, com uma cara de quase chorando, assim, praticamente chora, assim, no fim do filme, assim, ele se lesiona, não manda, enfim. Aí a gente foi influenciado por esse vídeo, motivado, assim, né, inspirado por esse vídeo, falando, vamos lá pro Rio tentar as duas vias mais difíceis e tal, não sei o quê, vamos ver se a gente encadena. Então vamos treinar, e treinamos junto, e falamos, mas se nós não mandar, né, se nós não mandar, não mandamos, né, paciência, mas vamos lá, vamos tentar. Ah, mas é verão, é quente. Falei, azar, vamos lá, vamos tentar. E treinamos, fomos fomos felizes na nossa investida, encadenamos. Eu repeti o Coquetel e encadenei o Mr. Bill, o Guilherme encadenou as duas também. Foi muito bacana, velho. Foi legal na época e, tipo, emocionante, assim. Marcou muito a história da minha escalada e saudades, assim, até volta e meia conversa com o Guilherme dessa investida aí. E depois disso surgiu a Massa Crítica e em 2004, acho que daí quem tinha encadenado era o Poçada e o Fabinho. E aí a gente voltou em 2004, que também era uma proposta de 11A, o Massa, e a gente encadenou também de novo os dois, mas também as vias acabou sendo decotada para descer, mas enfim, umas linhas que até hoje são clássicos, lindas e que altamente recomendada aí para quem busca esse tipo de escalada. Pô, realmente é bem interessante o que você está falando, meu velho. Nessa época, os filmes de escalada, a gente até brincava, o cara tá mandando isso aí, o cara não tá nem bufando, meu. Né? Tava todo mundo ali pagando de gatão e, na verdade o cara parava várias vezes, ninguém tava mandando nada. Entendeu? O cara já tinha mandado a via, ele tava ali posando. Hoje essa parte humana é mais aceita, né? E tem o seu valor, porque aí é que tá realmente a graça, né? O caminho do cara vencer tudo, a frustração, a briga, né, Thiago? Nessa época não tinha disso, né? Meu cara só parecia de bacana, né? O que era isso que exatamente, né? Só aparecia a vitória ali, né? Aquele lance não mostrava o backstage, né? Ou quando mostrava era sempre como esse ar de vitória, já de êxito, não porque para encadenar se cai muito, né, cara? E às vezes não se encadena também, né? E realmente sim, essa época não. Hoje é bem diferente, né? E hoje os vídeos é que também voltamos àquela história, né? O acesso a
a material, pô, qualquer um com um celular consegue registrar uma cadena, consegue, né, essa facilidade também para poder registrar, acompanhar o momento assim, né, o processo em si, né, das tentativas e tal, e conseguir registrar o real momento da cadena, porque senão antigamente é muito difícil isso, né? E até quando a gente filmou essa época do Coquetel e da Mister Bill, também, né? É um filme, ele a gente acabou coletando imagens de várias entradas, mas a cadena mesmo, se eu não me engano, tem um take da cadena do Guile, que por acaso o cara que filmou estava em cima no momento, mas, por exemplo, as minhas são editadas do pós-cadena de outras entradas, né? E realmente isso perde essa emoção real, né, da cadena. Então hoje isso é muito, eu acho muito mais legal dessa forma, né? Que consegue pegar, mesmo que não seja o melhor ângulo, mesmo que não seja a melhor luz, mas pega a essência, né? Pega o cara encadenando de verdade e aí depois, enfim, né? Se é por questões visuais, edita outras tomadas, né? Mas enfim, acredito que tá mais legal agora essa visão dos filmes de escalada. Também teve uma via bem importante na sua carreira em solo argentino, né? A Directa Challenger. Conta um pouco dessa missão. Cara, a Directa Challenger foi uma viagem que eu fiz para Argentina, né, e para o Vale Encantado. Ela se localiza no Vale Encantado ali, do outro lado do Rio Limay. Hoje é um setor que ele está fechado janeiro e fevereiro, né? Ele só está aberto de março a dezembro. E se não me engano também não pode mais acampar do lado de lá do rio. Mas enfim, esse setor, na época estava de moda, assim, estava relativamente novo e se falava muito dele, né? Nesse intercâmbio aí Brasil-Argentina e quem tinha ido para a Argentina. E realmente, setor muito bom, rocha vulcânica, incrível. E nessa viagem eu conheci o Peri, um espanhol que equipou muita via pela Argentina e pela Europa também, Peri Vilaçal, e ele conheci muito boa na onda e conversando e tal, ele me falou, eu tinha mandado uns 8B que tinha ali no Vale, ele falou, ô Thiago, tem um projeto aí que eu acho que tu vai gostar, não sei o quê. E justamente, velho, o projeto era numa aresta do Punho, para quem conhece o setor ali, lindo, velho, a via mais aérea, mais visual, mais exposta do setor. Eu falei, nossa, mas eu falei, mas peraí, já foi toda isolada, porque tentar um projeto fora de casa, num setor que, né, às vezes é meio, não perda de tempo, mas é um investimento de tempo a mais do que tu tem numa viagem. Mas eu perguntei, pô, mas é toda isolada? Não, é toda isolada, não sei o quê. Entra ali, tu vai gostar. E aí eu me animei e entrei. E consegui isolar, eu achei, pô, interessante, achei possível também. Longa via, o Peri até me emprestou uma corda de 80 metros para poder não ter que descer duas vezes, fazer uma parada no meio. Falou, não, pode ficar com a minha corda aí, tenta aí, vai mandar e tal. Né? Deu uma incentivada bem bacana na época. E eu fiquei tentando realmente a via. E ele tinha comentado que o Stefan Glowax, quando esteve por lá, tinha dado uns pegas e tinha achado que se tratava de um 8C francês, né? E aí eu fiquei lá, velho. Fiquei acho que uns, não sei quantos dias realmente tentando a via, mas pelo menos uns 7 ali. Eu não conseguia tentar 2 dias seguidos por conta da pele, então eu acabava que eu tentava um dia, descansava fazia 1 para 1. E tive a felicidade de fazer o Force Ascent. Véio, foi bacana, velho. Principalmente por ser uma via muito bonita, o lugar dela, o visual dela, o rio no fundo, assim, alta, exposta, e por ser um FA, né? FA sempre tem um plus aí, né? Na cadena. E aí, claro, repercutiu, porque se tratava na época do primeiro 8C da Argentina e tudo, né? Acabou sendo decotada para 8B+, também. Mas enfim, o que mais a minha memória, assim, a minha sensação, o que mais me deixa feliz a questão ali daquela cadena, um FA, uma via tão emblemática que sempre será daquele setor, né? Tiago, agora eu queria entrar no assunto meio polêmico com você. No Rio,
já há um tempo atrás, vem acontecendo um fenômeno que é uma galera cavando a garra, meu, no granito em vias relativamente fáceis. Condenável, italianos, um monte de lugar completamente desnecessário. Mas veio à tona de novo a pauta de modificação na rocha. Quer seja a garra cavada, quer seja a garra colada, que seja a garra artificial na parede. Pô, também a gente sabe a história da história sem fim, né? Uma via no Campo Escola 2000, que teve agarras artificiais colocadas, depois era um 9B, depois o Helmut conseguiu tirar tudo e virou 10A, né? 10B, não lembro. Mas, enfim, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de intervenção e o que você acha que é aceitável e o que não é, entre a garra artificial, a garra colada e a garra cavada? Realmente é um assunto polêmico e não é simples também no meu ponto de vista. Assim, eu não acredito. O problema a questão é a seguinte, né? Eu sou completamente contra isso que aconteceu, italianos, granito, essas rochas, cavar a garra é uma coisa que é um absurdo, né? Eu, quando vi essa história de que tinha sido cavada a garra no italianos, eu não acreditei realmente, né? Eu falei, mas é real isso? No final, porque são vias consolidadas, são vias encadenadas, são vias que já estão aí há anos, né? E foi uma via nova, aberta, enfim, é que a questão de colar a garra já é uma questão que eu equipo bastante via, agora no Royal Rocks equipei bastante via, e a gente faz muito uso da Sica, realmente, para reforçar a garra. Tá? O setor, ele realmente não seria viável, muitas vias não seriam viáveis se não tivesse esse reforço da Sica. Eu tenho um cuidado extremo quando vou aplicar isso, para não ter um impacto visual, ou seja, para não sujar onde não precisa, para não escorrer, para não... Eu acho que tem que ser um trabalho realmente muito bem feito pelo equipador, pelo conquistador, mas eu acho válido. Tá? E até se a gente pega setores que foram super importantes na evolução da escalada esportiva brasileira, todos eles, muitos deles levam SICA. Eu te enumero aqui, por exemplo, o coquetel de energia que a gente está falando, o primeiro 10C do Brasil, o primeiro 514 do Brasil, tem reforço de agarro fundamental. A gente vai falar da barrinha, a barrinha tem reforço de agarra em quase todas as vias. Só que é uma coisa que, por um escalador mais desavisado, que nunca equipou, que nunca usou isso, o cara não vai nem ver. Um trabalho excelente feito pelo Peter, que tu não vai ver, né? Então, tipo, tu não agride, tu não alterou exatamente a via da forma que tu queria, tu não transformou ela. Tu realmente, a gente brinca, né? Deu uma ajuda à natureza ali, por condição da característica da rocha. A própria falésia dos olhos aí, que tu equipou um monte de via e que é uma falésia importante também é super... Tem um monte de agarra reforçada. Só que o que é difícil nisso é que quando eu vou abrir uma via, que tu faz, tu olha se a garra realmente ela é necessária, se ela é fundamental, e, né, se não é, usa um bom senso, se é muito grande, não vai ficar uma coisa muito grande, que vai muito material, pode se tornar perigoso, porque pode quebrar, porque a cola tem uma validade, enfim, uma série de fatores, né? E aí, só que a questão é que, né, eu equipo uma via, beleza, então ela vai ficar um 10º grau, então eu tenho direito de reforçar aquela garra. E alguém vai equipar uma via de 7º grau e a garra vai quebrar, vai virar 8A, mas ele queria uma via de 7º grau, então isso que às vezes pega no meu psicológico, eu me questiono, por que eu tenho direito de reforçar aquela garra e o cara que está abrindo 7º grau não tem, né? É uma reflexão que eu faço, né? E realmente eu acho que trata-se de um bom senso, secar o menos possível, realmente quando for necessário, realmente se é um reforço ou outro, não é também pegar uma linha, uma rocha totalmente podre de cima a baixo e querer secar inteira, entende?
aí também não funciona, sabe? Então, por isso, eu acredito muito no bom senso, mas é um assunto delicado, teria que, não sei muito bem como, porque é isso, né? Ou todo mundo pode, ou ninguém pode, ou alguns podem. Essa que situação que fica mais complicada de administrar. É, eu, pelo menos, a gente usa lá o bom senso da ética local, né? Então, o setor foi equipado daquelas características e então a gente, quem equipa, mantém as características, não faz nada que destoe. Então, eu acredito um pouco trabalhar nisso, né? Pelo menos a comunidade local do setor ter a sua ética e cuidar nesse sentido, mas cavar assim sem critérios, qualquer coisa, secar, colar. A garra artificial nem se fala, né? Eu acho que isso não, né? Não, não cabe mais, né, velho? Acho que foi uma época aí que teve, que beleza, que aconteceu, mas acho que não, né? Acho que a prática, assim, do reforço de agarra, eu acho que ele é bem-vindo, justamente porque a gente, em muitas regiões do Brasil, tem uma rocha que não é a ideal, né? Não é uma rocha sólida, não é um granito, não é um calcário, né? E, e para complementar, o que faz também a gente repensar, porque o Brasil, na época que comecei a escalar, era extremamente radical a isso. Já tinha passado a questão ali do rio, do urubu, né, urubu de plástico, a questão do platô da Lagoa, que os franceses cavaram um monte de via, todas essas questões. E já tinha passado isso e já era tipo, não se cava a garra no Brasil, não se cola a garra no Brasil, não, né? E agora tu toma um choque quando tu viaja para a Europa e tu vê muita via tocada, muita via cavada, muita via. Só que também lá também foi uma fase, sabe? Os europeus hoje, a maioria não equipa e preza, tu sente que preza muito pelas linhas 100% naturais e tu vê que tem uma valorização maior também de tentar uma via, uma linha 100% natural e tal. Então acho que a gente tem que andar nessa linha, velho, tentar tocar o menos possível, mas realmente às vezes é válido para não perder um setor, para não perder uma linha bonita, reforçar uma garra, né, e tal. Mas tem que contar com bom senso, que é uma coisa que é complicada, né? Pô, concordo com você, Tiago. Você falou da falésia dos óleos. Pô, não existiria aquele setor se não fosse SICA. Tá? Você tem não só que segurar a garra, dar o reforço, como você tem que sicar os próprios grampos. A rocha realmente é ruim. Meu. Tem vias sem SICA? Tem. Mas a grande parte tem várias agarras sicadas. E foi uma forma de aparecer na nossa região as primeiras vias de 10º grau. Sem os olhos não teria, né? É um lugar até bastante usado, bastante abusado. É tudo meio over lá. Infelizmente, a galera que nos últimos anos conquistou não teve tanto capricho, e acaba ficando feio. Vai lá, tem a garra tá escorrida, é ruim, mas Tiago, agora eu queria saber desses novos setores que vocês estão abrindo na Serra. Cara, a gente acordou aí, eu acordei pelo menos os olhos para equipar setores novos há uns anos atrás, agora recentemente. E nossa, nós descobrimos uma pérola que na verdade nós já sabia da existência, mas estava lá esquecido, né? Que é um setor próximo da gruta, muito próximo da gruta, que já é consolidada e conhecida, e com características semelhantes da rocha, porque é a mesma rocha, mas com uma formação um pouco diferente. A gruta é pouco democrática, né? Ela tem vias duras e para quem está começando, enfim, ela não é muito democrática. Ela já parte logo ali um sexto, do 2, 3 sétimo e já pancadaria, sabe? E o Noel, esse setor novo que é próximo, chama Noel Rocks, ele já é um setor mais democrático, ele tem paredes mais verticais num canto, ele proporcionou mais aberturas de vias de 7º grau, 6º grau, e vias duras também. Tem um canto dele que é uma cave grande, assim, incrível, velho. Incrível, um basalto muito bonito, e eu me impressionei muito. E hoje o setor já conta, eu acho que aproximadamente 40 vias, contando os projetos, e está super frequentado.
Também uma coisa positiva é que a gente tem um bom relacionamento com os proprietários da terra, né? Porque do nada eu fui um dos responsáveis pela abertura do setor e pelo desenvolvimento dele, também pela proximidade ali com a minha casa. E eu fiquei muito preocupado com isso, um momento que eu vi que por uns anos ali, os anos das aberturas, que só ia eu e mais quem estava comigo, né? Tinha um carro ali, e de repente eu cheguei um dia lá e tinha tipo, não sei, 13, 14 carros estacionados lá. Eu falei, meu Deus, o cara vai querer me matar, né? O que eu fiz, né? Mas desde o início eu sempre conversei, a gente expliquei, e então, tipo, graças a Deus está andando bem o relacionamento com o proprietário, né? O que é importante, né, para a manutenção de um setor. E o setor ficou incrível, velho. Tá democrático, tá com vias duras, até essa que foi publicada no Mountain Voice recentemente, que o Vini fez o FA. Foi uma via que eu equipei e que desde que eu bati o olho naquela parede, eu falei, nossa, meu Deus do céu, essa linha é linda, assim. Para mim foi um sonho, cara, porque é a mesma satisfação de beleza e de coisa de escalar fora, de escalar na Europa, e eu ter isso do lado da minha casa, para mim foi um presente divino mesmo. Aquilo, essa falésia para mim mora no meu coração ali. O lugar parece ser muito bonito mesmo. Parabéns, velho. Pô, mais um lugar, né, que você está desenvolvendo, velho. Parabéns. Tiago, você me falou que está em Curitiba agora montando um ginásio novo. Pô, você durante muitos anos competiu, começou a treinar para escalada em rocha, depois para competição. Como que você vê a evolução dos ginásios e na forma de treinamento do que era quando você começou a treinar para competir, quando você treinava para rocha, e se isso nos últimos anos tem se distanciado cada vez mais, até por conta das Olimpíadas, está sendo um esporte olímpico que com certeza vai exigir melhor performance dos atletas, se isso vai começar a ter uma bifurcação no qual um dia vai ter escalada esportiva específica para Olimpíadas, para ginásio, e outra que vai seguir a linha de treinamento para rocha. Como que você vê isso? Bom, eu realmente vejo as coisas muito diferente do que, assim, muito diferente de antigamente, mas com uma velocidade nos últimos anos bem maior realmente de mudança, né? Durante alguns anos eu passei um pouco, depois que parei de competir, não é um desinteresse, mas sem voltar tanto o olhar para as competições ou o que andava acontecendo no meio dos ginásios, né, digamos, e da escalada indoor, né, de competição e ginásio em si. Apesar de sempre ter o muro, treinar no muro, mas eu sempre usei mais como ferramenta, nesses últimos tempos, como ferramenta de treino para escalada em rocha. Então, eu acabei voltando meu olhar para isso nos últimos anos, em função do trabalho de road setter, que eu venho desenvolvendo agora, e está muito bacana, estou muito motivado com isso também. E através de ter intensificado esse trabalho de road setter, tanto comercial como de competição, eu voltei a me atualizar e pesquisar e ver o que está rolando no mundo nesse cenário, né? E realmente me surpreendi com muita coisa, velho, muita coisa. Tá bem bacana. Eu acho legal. Acho que houve, assim, no início, por muita gente, um pouco de estranheza, né? De tipo, mas isso não é escalada, né? Porque tem gente pulando, demasiado pulo, demasiada acrobacia, demasiada, né? Isso não é escalada. É difícil dizer, não, o que é escalada, né? Então, se escalada é subir parede, velho, é escalada, velho. Se o cara sobe pulando, se o cara sobe do jeito que sobe, ao meu ponto de vista, é escalada sim, né? Mas isso não tem na rocha. Bom, aí é uma outra questão, realmente, se não tem na rocha. Então, ou tem menos, ou é muito mais, né, mais raro, enfim. E então acho que esse distanciamento ele já existe, né? Eu acredito que um atleta que se dedique à competição, ele tem um treino bem focado e bem direcionado para isso hoje em dia. E o atleta que se dedica somente à escalada em rocha, ele tem um treino bem diferente.
os treinos são diferentes. Algumas coisas vão ser comuns, sem dúvida, mas vai ter uma boa parcela de peculiaridade de uma modalidade ou da outra, né? Eu vejo com bons olhos, eu estou achando muito bacana. O que está acontecendo com os ginásios também é a questão do... antigamente os ginásios, né, eram socados de agarras e hoje a gente já vê as linhas montadas. Eu acredito no seguinte, as linhas montadas eu acho muito bacana, porque ele reproduz mais como se tu chegasse num setor de boulder, né? Vamos falar falando do boulder agora, né? Tu chega num setor e tu vê aquela parede incrível, toda recortada, uns volumes grandes, as agarras da mesma cor ou da mesma família, com uma similaridade entre elas, né? Enfim, e isso eu acho muito bacana, porque é como se chegasse num setor. E aí vai ter as linhas, vai tentar os boulders e tal. Só que isso, para funcionar, ele tem que ter uma rotatividade considerável, porque senão acaba que quem frequenta se satura rápido ou manda os boulders que estão na sua faixa, né, de dificuldade ali e já desmotiva. Então, isso que talvez crie, assim, que quem tem ginásio tem que cuidar para não perder o interesse. Mas uns boulders bem montados são bacanas, mas eu não acho que é uma troca de um pelo outro. Eu acho que um ginásio ele tem que ter a parte do muro do spray wall ali socado de agarra, que é onde vai ser feito um treino de resistência, que é onde vai ser feito a session para quem gosta de criar os boulders junto com os brother, e tem que ter a linha dos boulders montados, né, por família. Eu acho isso incrível. Eu acho que isso é uma cultura que é nova aqui no Brasil. Alguns ginásios já trabalham assim, mas é a minoria. Mas eu acho que é a tendência. Eu acho que isso trabalhado direito, todo mundo vai ganhar, porque deixa realmente a escalada indoor bem atraente, assim, bem interessante. Mas é uma mudança de visão, né? Principalmente da velha guarda aí, dos escaladores mais antigos para a nova geração. Ô, Thiago, muito legal essas histórias, né, meu velho? Pô, muito obrigado por ter compartilhado elas com a gente. Foi um prazer conversar contigo. Boa sorte na montagem do novo ginásio aí, muito bacana. E quero logo estar descendo para o sul aí para escalar contigo de novo na Gruta da Terceira Légua, nesse setor novo aí no Loyal Rocks. Grande abraço, Thiago. Valeu, Eliseu. Eu que agradeço realmente aí a oportunidade, o bate-papo. E com certeza, velho, te aguardo lá. Faz tempo realmente aí que tu não me faz uma visita, e esperar essa confusão aí que a gente anda passando, mas que já já voltamos às montanhas e à escalada aí. Valeu, velho. Grande abraço. Grande abraço, Thiago. Tudo de bom.